Olá, olá, amiguinhos do Nerd Squad! Este será o nosso primeiro Love Squad. Afinal de contas, nem só de ódio vive o homem, mas também de palavras afetuosas sobre coisas lindas e maravilhosas. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a vocês por não ter postado vídeo antes, na semana passada, né? Eu estou uma semana atrasado com o vídeo, mas é que eu tive problemas porque eu fiquei sem câmera. Não tinha uma câmera para gravar nada e tal, eu tive que emprestar uma câmera. Estou usando a câmera da minha namorada para gravar alguma coisa. Espero que fique bom para vocês, espero que vocês gostem e se divirtam. Beleza? E este será um vídeo até mesmo injusto, porque falar da franquia De Volta para o Futuro não é uma tarefa fácil. É, sem dúvida, uma das obras cinematográficas favoritas, que eu mais gosto. E se deixar eu fico falando por horas e horas e horas e horas sobre isso. Mas a intenção é fazer um vídeo com uma duração confortável para vocês e instigá-los a procurar saber mais sobre esta obra sensacional do ano de 1985. E para quem não sabe do que se trata, e quem não sabe, eu não faço ideia de em que mundo estava nos últimos 30 e poucos anos, mas o fato é que De Volta para o Futuro iniciou a sua carreira cinematográfica, iniciou a sua história cinematográfica no ano de 1985, dirigido por Robert Zemeckis e escrito por Bob Gale. E teve duas continuações depois do primeiro filme, filmadas simultaneamente. Essas continuações saíram no ano de 1989 e 1990. O curioso é que elas foram gravadas ao mesmo tempo. A intenção é que a parte 2 é que fosse a parte que se passa no Velho Oeste e então viesse com a conclusão, era para ser apenas mais um filme. Só que daí resolveram fazer dois, dividir em duas partes, assim a gente tem lá a parte 2, onde o Marty e o Doc Brown vão para o futuro e tal, e etc, e etc, e etc, né? O protagonista da história é Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, sempre andando às voltas e passeando pelo futuro e pelo passado com o seu grande brother, o professor Doc Brown, interpretado pelo sensacional Christopher Lloyd, que eu adoro. Por sinal, o nome do Dr. Brown inteiro é Dr. Emmett Lathrop Brown. Garanto que você não sabia qual era o segundo nome do Dr. Brown, que por sinal, se for lido ao contrário, o nome do doutor inteiro, né, ele tem aí um anagrama que fala sobre viagem no tempo, que fala sobre tempo, que fala sobre portal no tempo e tal, tem uma pesquisada que é bem bacana. Então, essa trilogia, ela narra as aventuras do adolescente Marty McFly e do seu amigo Doc Brown, né, o Dr. Brown, a bordo de uma máquina do tempo, né, feita com um DeLorean, que é um carro antigo e conhecido, do qual só foram feitas, se não me engano, 8.000 unidades, é um carro feito de alumínio. Segundo consta, um carro bem bosta pra dirigir, diga-se de passagem, mas é um carro estiloso, né? Que abre com as portas em forma de gaivota e tal. E estas aventuras vão desde uma história onde Marty McFly e o Dr. Brown voltam no passado, e o Marty conhece os seus pais na adolescência, até aventuras no futuro, onde eles veem um futuro distópico, todo distorcido por causa de alguns efeitos que eles mesmos causaram na linha do tempo, por fim acabando com a última aventura se passando no Velho Oeste. Eu definitivamente amo essa franquia. Enquanto eu tava pesquisando material pra fazer esse vídeo, eu admito pra vocês, gente, rolou assim até um aperto no peito, tá ligado? Teve momentos que eu quase chorei vendo algumas homenagens ao De Volta pro Futuro, vendo as coisas que foram feitas por causa dessa franquia, que se tornou tão importante pro cinema de um modo geral e tão importante pra cultura pop, né? Então assim, emociona, cara. Fiquei emocionado pra caralho, não vou nem falar muito, senão eu choro. Sim, essa trilogia tem rombos enormes no roteiro, a gente sabe disso, né? Depois de tantos anos catando pulga no filme. Tem aí uma série de problemas de produção e tudo mais, mas, sei lá, cara, na minha percepção é uma série atemporal e difícil de não gostar, sabe? Eu acho muito complicado uma pessoa não ter um mínimo de simpatia por essa série, porque é sensacional, cara, são filmes leves de assistir e tem um humor leve. Eu vejo essa trilogia como filmes feitos pra divertir, sabe? Eles partiram de uma ideia boba que o Bob Gale teve, né, e o Zemeckis estavam conversando e tal, como que seria se eles voltassem no tempo e conhecessem os pais, e daí surgiu a ideia do roteiro do filme. E ele tem um humor, como eu tava falando, um humor muito simples, muito ingênuo, até quase ingênuo, né? Até nas partes onde tem lá o quase incesto, né, do Marty com a própria mãe, porque a mãe se apaixona por ele no passado e tal. Mas ainda assim é uma coisa muito ingênua, muito pueril, né? Vale lembrar que o primeiro filme venceu o Oscar de melhores efeitos sonoros e foi indicado também em outras categorias, como melhor canção original, por causa de Power of Love, do Huey Lewis, melhor som, se não me engano, melhor roteiro original também foram essas indicações. Não lembro se houveram outras. E de fato, pra época, foi uma produção bastante ousada, né? Porque, primeiro que era um roteiro muito nonsense, né? Era um roteiro que os grandes executivos não consideravam lá aquelas coisas. E principalmente porque era muito ambiciosa, a produção era muito ambiciosa, custaria relativamente caro, no final das contas acabou não custando tão caro assim, mas era uma produção que não ia custar muito barato, sabe? Então não dava pra saber também se teria uma boa recepção de público, enfim, o filme foi uma incógnita
até a sua realização. Ou pelo menos assim foi, né? Até que o Zemeckis dirigiu um filme chamado Tudo por uma Esmeralda, que eu não sei se vocês conhecem, procurem aí, é um filme bacana, divertido, bem na vibe dos filmes do Indiana Jones daquela época. É um bom filme, diga-se de passagem, né? E aí, por causa disso, obviamente, que as produtoras ficaram mais interessadas na ideia de ter o Zemeckis produzindo, né, dirigindo um filme escrito pelo Bob Gale. Bom, Marty McFly seria originalmente interpretado por Eric Stoltz, mas o próprio ator, em conjunto com a produção, né, chegou à conclusão de que ele não servia para o papel, porque ele tinha um ar muito sombrio, muito triste, e a ideia era que o Marty McFly fosse um adolescente típico daqueles alegrão, daqueles divertidão. Bom, o que foi que aconteceu? É que o Marty McFly era para ser interpretado pelo Michael J. Fox já desde o começo, só que ele não quis aceitar o papel na época porque estava com a agenda muito lotada. Na época ele participava de uma série, de um sitcom muito conhecido, muito sucesso, chamado Family Ties. Então ele não tinha tempo para gravar, sabe? Ele realmente não conseguia ajustar a agenda, por isso chamaram Eric Stoltz. Mas depois que ele desistiu da ideia, eles perceberam que não ia rolar mesmo, o Jay Fox acabou cedendo, né? E falou, não, vamos fazer. Só que ele tinha que gravar nos horários loucos, tá ligado? Ele gravava Family Ties durante o dia, gravava cenas de Volta pro Futuro de madrugada. Tipo assim, o cara se matou de trabalhar nessa época. Ele trabalhava pra caralho, assim, tipo, e existem relatos do que às vezes o cara praticamente não dormia, ele saía de um set de filmagem para outro, assim, foi muito corrido. Esta trilogia, vale lembrar, ela é lotada de easter eggs, de referências, tem uma pá de coisa bacana para você ver. Se você for do tipo que gosta de ficar catando pulga, ou se quiser pesquisar na internet, vale a pena. Eu vou citar algumas delas ao longo desse vídeo, mas eu não vou citar todas, né, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Entre algumas dessas referências está aquele momento que o Marty McFly vai tentar convencer o pai dele no passado, né, a convidar a mãe dele para sair, né, que ele aparece com uma roupa de proteção biológica, aquela roupa amarela, né? E liga o Walkman no ouvido dele pra usar, fingir que é a arma, né? E fala pra ele que ele é ele faz uma vida longa e próspera, né? E tal, uma referência ao Star Trek. E diz que ele é o Darth Vader, Imperador Vulcano. Então uma referência a Star Wars e ao próprio Star Trek, já nessa cena. Então também tem aquele momento em que ele tá na escola, né, lá no passado, tocando Johnny B. Goode, né, que ele fala, pessoal, vou tocar uma música antiga do lugar onde eu vim, né, e ele começa a tocar Johnny B. Goode com a banda, porque o guitarrista tá com a mão machucada. Este guitarrista chama Martin Barry, e durante a música ele liga pro primo dele e fala assim, olha Chuck, aquele som que você estava procurando, que é uma referência ao Chuck Berry, né, essa música originalmente foi composta pelo Chuck Berry, fez muito sucesso, fez sucesso pra caralho, né? Então ali você vê uma referência, uma brincadeira com o fato de talvez esta música ter sido inventada pelo próprio Chuck Berry, e depois o Marty tocou, e daí o Chuck Berry inventou de volta, enfim, parece um Inception, sensacional. O professor que dá um negativo pro Marty McFly durante a apresentação dele para participar do concurso de bandas na escola é ninguém menos do que o próprio Huey Lewis, né, que compôs Power of Love e outras músicas que aparecem ao longo da trilha sonora de Volta para o Futuro, e que foi indicado também a melhor canção original para o Oscar. Enfim, como eu disse para vocês, há montes de referências e easter eggs, esses foram apenas 3 deles, mas se você der uma procurada no Google, você vai achar coisa pra caralho. Eu recomendo muito essa leitura pra quem gosta do filme, porque é muito divertido, cara. Você vai começar a se ligar numa pá de coisa e falou, velho, como é que eu não percebi isso antes? Então é muito da hora, assim. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa, foi difícil catar pulga, sabe, pra poder colocar alguma coisa nesse vídeo, de modo que ele não ficasse tão extenso como de fato talvez acabe ficando. Ah, sim, cara, existe uma outra curiosidade que as pessoas falam muito na internet, né, que na verdade não passa de um equívoco, que é uma cena lá no final do último filme, quando o filme tá lá no finzinho, que aparece o Dr. Brown, casado já com a mulher dele, com os 2 filhos pequenos, Júlio e Verne, que também são uma referência ao escritor Júlio Verne e tal, das bibliotecas submarinas e tal. E um dos menininhos, ele aparece com a mãozinha assim, apontando pro pinto, tá ligado? Mexendo no pintinho assim e olhando com a cara de safado. Na verdade, não é que ele tá olhando com cara de safado e apontando pro pinto. Ele tinha combinado que quando uma das crianças sentisse vontade de ir no banheiro ou fazer alguma coisa, eles combinaram sinais pra avisar. E durante a gravação da cena o menino queria ir no banheiro, então ele começou a tentar apontar pro pintinho, e ele tava olhando pra cara dos produtores do filme que estavam atrás da cena, atrás das câmeras. A intenção dele, na verdade, era avisar a gente que precisa ir no banheiro. Isso daí foi explicado alguns anos atrás, né, do que era de fato, né? Que muita gente pensou, porra, olha que moleque safado apontando pro pinto e tal. E na verdade era só um sinal, e acabou ficando no corte final também, não sei se de forma proposital ou não. Vale falar também sobre outras ideias pro roteiro original que não foram aproveitadas no final das contas, né? Até porque, como eu já disse no começo do vídeo, né, o roteiro do segundo e terceiro filme, eles foram escritos quase que simultaneamente, né? Enquanto eles estavam rodando a terceira parte, né, a parte 3, eles começaram a escrever o roteiro do 2. E isso tem a ver justamente com aquilo que eu disse, que a intenção era que a segunda parte se passasse no Velho Oeste, e então a terceira parte se passasse no futuro. Só que daí eles acabaram mudando de ideia no meio da produção, e o roteiro da parte 2 foi escrito nesse meio tempo. E também tem outro detalhe, no rascunho original lá do primeiro filme, a ideia inicial é que a máquina do tempo não fosse um carro, mas sim uma geladeira.
Só que daí, por medo de as crianças assistirem o filme e de repente querer se trancar na geladeira e causar algum tipo de acidente, eles resolveram mudar de ideia. Porque isso poderia causar algum problema, na verdade, né? Sabe como é que a criança é um bicho complicado, então eles ficaram com medo de causar esse tipo de problema, resolveram usar um DeLorean. Que não adiantou muita coisa, porque o que deve ter dado de adolescente querendo atingir 88 milhas por hora com o carro por aí naquela época, não tá no gibi, né? Bom, a direção do filme não tinha, obviamente, como prever o futuro, como saber como é que seria o nosso futuro de 2015, onde eles aparecem, então, obviamente, que eles exageraram algumas coisas, fizeram até de uma forma bem caricata, até para poder brincar com isso. E houveram alguns acertos e alguns erros também acerca dessa previsão de futuro, e uma vez que nós já passamos de 2015, nós podemos falar acerca deles. Vale lembrar também que foram feitas várias homenagens e tal. Houve uma homenagem no programa do Jimmy Kimmel, teve uma homenagem que o próprio Christopher Lloyd fez com o DeLorean e tal. Houveram várias propagandas, houveram vários produtos que apareceram ao longo do filme nesse suposto futuro, né? E que acabaram se tornando realidade e outros nem tanto. Também existem vários desses, se você procurar na internet você vai achar pra caralho, eu vou citar alguns deles aqui. Por exemplo, o famoso tênis da Nike que o Marty McFly usa no futuro, aquele que tem os cadarços automáticos, né? Esse tênis ele nunca existiu e nunca foi inventado em momento nenhum. Na verdade, o que aconteceu é que a Nike lançou apenas uma tiragem limitada de 1.500 cópias desse tênis, 1.500 réplicas, né, que foram vendidas, e o valor dessa venda foi revertido para uma instituição de caridade que o próprio Michael J. Fox ajuda, né, para pessoas portadoras de mal de Parkinson, que é uma doença da qual ele também é portador. As gravatas duplas nunca aconteceram. A princesa Diana, que aparece em uma das manchetes do futuro, infelizmente já faleceu. A Pontiac, né, uma marca de carro que aparece bastante ao longo do segundo filme no futuro, com vários carros voadores dessa marca, encerrou suas atividades, parou de produzir carros em 2009, e definitivamente nós ainda estamos bem longe de ter carros voadores, apesar de ter uns drones por aí voando com umas câmerazinhas. Em compensação, aqueles óculos para multiuso, né, que os filhos do McFly aparecem usando dentro de casa para fazer várias tarefas e tal, já são quase uma realidade, como o Google Glasses, né, que a galera já deve estar ligado o que é. As videochamadas por TV, por tablet também já são uma realidade. Quem usa Skype, quem usa o próprio WhatsApp e tal, já consegue fazer chamada por vídeo, né. A utilização dos tablets aparece muito ao longo do filme, nas pessoas mexendo com coisinhas. Isso é uma coisa que a gente tem hoje em dia tanto nos nossos celulares quanto nos tablets propriamente ditos. O lance de quando ele tá jogando videogame, né, jogando fliperama, lá na lojinha retrô, né, as crianças chegam e falam, mas como é que joga isso aqui? Dele, daqui, as crianças falam, nossa, isso daí tem que jogar com a mão, que paia. Numa referência de que eles não jogavam mais videogame com as mãos. E isso já é uma realidade pra gente hoje em dia. Tá aí o Xbox que não nos deixa mentir, né? Enfim, na minha humilde opinião, De Volta para o Futuro é uma franquia que não tem como odiar, sabe? Não tem como você não amar essa franquia. Mas assim, gente, pra mim é uma das grandes franquias do cinema de todos os tempos. É irretocável até nas suas falhas, eu diria. E por Deus, ou por Baal, ou por qualquer divindade, que aquilo que o Zemeckis comentou recentemente se torne uma realidade, né? Ele falou que enquanto ele estiver vivo, ninguém vai regravar De Volta para o Futuro. Então eu espero que ele viva por muito tempo, ou que as pessoas simplesmente resolvam respeitar essa obra e não tentar fazer cagada com ela. Eu não acho que seja um filme que deveria ser refeito, regravado, feito um remake, sabe? Acho que a obra ela é perfeita como é. Não precisa e não merece ser estragada, né? Então é isso, gente. Eu tinha muita coisa pra falar, ficou muita coisa de fora do vídeo, mas eu espero que vocês deem uma fuçada. Se você gosta de Volta para o Futuro, que tenha se acendido esta chaminha dentro de você pra você procurar mais coisas, né? Eu acho que fui injusto, como eu disse já no começo do vídeo, né? Porque tem muita coisa pra se falar. Quem sabe em algum momento eu faço um vídeo até no meu canal mais longo, falando mais sobre isso, porque é uma trilogia que eu amo muito, né? E eu acredito que muitos de vocês também. Então eu agradeço a paciência de vocês por terem me visto até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhar por aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Nerd Squad. E também não deixe de se inscrever no meu canal, que o link vai estar aqui embaixo, tá? O meu canal do YouTube, dá uma olhada lá, Eric Phileas. Não deixe de ver também as minhas bandas, Wild Child, Shadow Maze e Daddy-O, também tem os links aqui embaixo. E me siga nas redes sociais. Até a próxima semana, daí com Hate Squad, falando mal de alguma coisa, descascando alguma coisa. Sempre deixem aqui embaixo as suas sugestões, tanto para o Love Squad quanto para o Hate Squad, beleza? Grande abraço para vocês, obrigado e até a próxima. Falou!